Você sabia que os Gideões missionários da última hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ID do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a capital das missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que os Gideões é muito mais do que apenas um congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de 1.000 famílias de missionários sustentadas em 21 países. O congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos 4 cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema: unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos, que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Meus irmãos, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que temos nessa tarde de adorar o Senhor juntos, depois de uma semana de sermos alimentados pela poderosa palavra de Deus, por todos os oradores que passaram durante essa semana. Fomos alimentados pelo poder da palavra. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, o qual o pastor Zilmar Miguel nos concede por mais uma vez ministrar a poderosa palavra de Deus no 38º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo. Quando cheguei aqui no ano de 2004, num culto na igreja, o pastor Júnior Cardoso, ele ficou sabendo que eu teria 15 minutos, ele saiu do seu lugar para me acalmar, e ele me disse: aproveita bem esses 15 minutos que você tem, e pode mudar a sua vida. E depois daquele dia, nunca mais deixei de vir a Camboriú. Faz 15 anos que eu ministro aqui na festa, e 18 anos que frequento aqui, e eu sou um gideão missionário. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adriano, vice-presidente. Minha gratidão que todas as vezes que venho aqui sou bem recebido por todos os nossos obreiros, Valdir, o Marcelo. Deus abençoe todos os nossos irmãos, amigos, que nem sempre eu estou nos congressos, eu estou também nas tardes da bênção. Quando pode vir, eu venho aqui contribuir com os irmãos. Pastor João, meu amigo, da guia, Deus abençoe. Pastor Marcos, que está assistindo nos Estados Unidos, Deus abençoe. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 27, versículo 45. O pastor João de Registro, que veio com uma comitiva, presidente da Assembleia de Deus, tem um trabalho na África,
em vários lugares. Deus abençoe o senhor, a esposa e toda a comitiva. Pastor Marcelo, irmã Rose, Deus abençoe. Capítulo 27 do Evangelho que escreveu Mateus, versículo 45. Faço acompanhado da missionária Marley, de alguns obreiros que estão comigo do nosso campo, diácono Jefferson, cooperador Francinaldo, cooperador Carlos, Deus abençoe. Capítulo 27, versículo 45, diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre, e colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu e fendeu as rochas. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. O centurião, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olhe para mim, verbalize para a pessoa da direita, depois para a pessoa da esquerda. Diga para ela assim: fechando o seio de Abraão, inaugurando o paraíso. Repita de novo, diga para ela: fechando o seio de Abraão, inaugurando o paraíso. Mão direita aos céus, quem vai para o paraíso. Mão direita aos céus, quem tem uma promessa. Não foi fácil para mim chegar aqui essa semana, mas Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra ao seu coração. Quem entrou triste vai sair alegre. Quem entrou cansado vai sair forte. Quem entrou doente vai sair curado. Quem entrou fraco, as suas forças serão renovadas como o da águia. Hoje, nesta tarde de domingo, no dia 30 de abril, é uma tarde de milagre, é uma tarde de vitória, é uma tarde de libertação, é uma tarde de salvação, é uma tarde de sinais e maravilhas, é uma tarde de poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é uma tarde de marcas do Espírito sobre esta casa, aonde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, já se faz presente nessa reunião. E quem sentiu e sente a sua presença, mistura a tua adoração, o teu glória com aleluia, e se é batizado com o Espírito Santo, fale as línguas que o céu fala, porque esta tarde promete muitas coisas do céu para nós. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso, e irei ministrar a palavra na unção do Espírito. E vocês se preparem, o que Deus fará nessa tarde, coisas grandiosas. Se assente para ouvir o que Deus tem para nós. Meus amados e queridos irmãos, igreja do Deus Todo-Poderoso, que sai de vossos lugares, de vossas cidades, por uma vez por ano, para vir a Santa Catarina, no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Este congresso, que é marcado com revelações, marcado com poder, marcado com cura,
Nós contamos as horas, os meses, os minutos, para que quando venha chegar o mês de abril, porque quando chegamos aqui sabemos que o Espírito do Senhor, Ele tem liberdade para usar os pregadores, para usar os seus servos, os seus profetas, os seus levitas, os seus homens, as suas mulheres, o qual dão lugar ao Espírito Santo. São dias que contamos no relógio, no calendário, para chegarmos neste congresso e recebermos o novo de Deus, para continuarmos a nossa jornada, continuarmos os nossos projetos, os nossos caminhos. Então nós que estamos já quase finalizando, que amanhã termina o congresso, Deus colocou algo no meu coração para transmitir a você. Há uma necessidade que você me empreste os seus ouvidos, me empreste a sua atenção, os seus olhos. Eu não quero pregar aqui para fazer agenda, porque eu sou um pastor presidente, eu cuido de um campo. As agendas são bom porque ajuda a gente na construção da igreja, na obra missionária. Mas eu quero que esta palavra, ela desça ao seu coração como uma semente, e você venha frutificar no seu estado, que você venha levar essa chama missionária, esse desejo da pregação, do louvor, da adoração, de fazer a obra de Deus. O Espírito Santo falou para mim, nesses dias que venho orando, que nós vamos tomar as ferramentas de volta, e vamos sair com desejos de fazer a obra missionária. Sairemos daqui com tanta ousadia, porque estamos vivendo a última hora da igreja, e Deus vai incendiar você. O Espírito Santo vai incendiar você. O Deus de poder vai incendiar você. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, quando começa o seu ministério, nos seus 3 anos e meio, aonde Ele ajunta os seus discípulos com sinais e com maravilhas para atrair multidões para receberem a cura, principalmente a salvação. Em 3 anos e meio de escola, com os 12 e os 70 que receberam poder, vai chegar o dia da crucificação. Desde o Antigo Testamento nós sabemos da promessa messiânica, o qual o Senhor próprio Deus disse que da semente da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. É só que quando me deparei com o capítulo 27, o versículo 45, no final do ministério do nosso Senhor Jesus, quando ele havia sido julgado pelo Sinédrio, havia sido julgado por Herodes e por César, havia passado por 3 tribunais, aonde ele enfrentou a via dolorosa. Ele foi açoitado 39 vezes, 234 chicotadas, com um chicote de 3 pontas, aonde rasgaram as suas vestes, e ele enfrenta a via dolorosa. Não pense você que esse Cristo, esse nosso Senhor, ele foi como a igreja católica desenha, com tipo uma fralda. Ele foi despido, ele foi nu, ele foi colocado à vergonha, até chegar ao Gólgota, uma caminhada de 1.200 metros, aonde ele seria crucificado, aonde ele seria colocado ao madeiro. E isso começa na hora sexta, ao meio-dia, depois que ele foi bofeteado, depois que ele foi maltratado, depois que ele foi chicoteado. O Cirineu vai ajudar até ele chegar na cruz. E quando os cravos transpassam as suas mãos, nesta hora chamada hora sexta, tudo se torna em trevas, tudo fica em escuridão. Não foi somente Jerusalém, mas foi toda a terra. Não foi um eclipse, foi as trevas que dominaram toda a terra. Por que, pastor, o senhor num culto missionário de missão vai falar sobre a cruz? Jesus, o nosso Senhor, quando ele estava na eternidade, dentro do coração do próprio Deus, na criação de todas as coisas, nós sabemos que o nosso Deus fez tudo
pelo poder da sua palavra, nós sabemos que o nosso Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 33, versículo de número 6, pelo sopro da sua palavra, foram feitos os céus e todos os seus exércitos, pelo sopro de sua boca. O Salmo de número 33, versículo de número 9, diz assim: pois ele falou, e tudo ele mandou, e logo tudo apareceu. O apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, ou seja, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele. Meio dele quem? O nosso Yeshua, o nosso Senhor Jesus. Mas na criação de todas as coisas, do Deus onipotente, do Deus onipresente, do Deus onisciente, quando ele faz os seus anjos, quando ele faz os seus querubins, quando ele faz o único querubim ungido da guarda, o querubim o qual Ezequiel demonstra ele como Lúcifer, só que não existe a palavra Lúcifer, ele é chamado de luzeiro. Quando tudo está perfeito, no Gênesis 1, e Deus criou céus e terra, este agora, Jesus que está no Novo Testamento, no capítulo 27, aonde eu fiz menção, tudo se tornou trevas na sua crucificação. Preste atenção na revelação que eu estou entregando à igreja nesta tarde. O nosso Senhor Jesus não era conhecido de Miguel, o nosso Senhor Jesus não era conhecido de querubins, de serafins, e nem mesmo de Gabriel, e nem mesmo daquele que assiste diante de Deus. A Bíblia vai nos mostrar no Evangelho que escreve João, no capítulo de número 1, versículo de número 18: ninguém viu a Deus, senão aquele que está escondido dentro do seio do Pai. O meu Cristo, o seu Cristo, o meu Redentor, o teu Redentor, o meu Salvador, o seu Salvador, o meu pastor e o seu pastor, o meu mestre e o seu mestre, o meu médico, o seu médico, o meu Jesus, ele estava escondido dentro do seio do Pai. Ele era um mistério escondido do luzeiro, de Lúcifer. Ele era um mistério escondido dos anjos. Ele era um mistério escondido dos serafins. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que Deus criou céus e terra. Mas um dia, segundo Isaías, fazendo a tipologia de um rei, com a tipologia de Satanás, Satanás disse: eu subirei acima das estrelas, e colocarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Aquele que não foi revelado no céu, aquele que estava escondido dentro do seio do Pai, aquele que estava guardado dentro do seio do Pai, já percebendo, conhecendo o futuro, que ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele sabia que haveria uma guerra, ele sabia que haveria uma batalha, ele sabia que alguém queria tomar o teu trono, porque a briga, a luta sempre foi para o trono. Quando Satanás olha o trono, ele almeja o trono, ele quer o trono, ele deseja o trono, ele deseja o trono. É só que Paulo lá na frente vai ter uma revelação e vai escrever aos Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6 até o versículo de número 11. Embora não sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas o luzeiro que é Lúcifer, ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo, e eu subirei acima das estrelas. Aquele que estava
dentro do coração do Pai. Ele não estava disposto a subir, ele estava disposto a descer, ele estava disposto a vir, ele estava disposto a salvar, ele estava disposto a curar, ele estava disposto a renovar, ele estava disposto a levantar. Então, enquanto o luzeiro dizia: eu subirei dentro do coração do Pai, ele dizia: eu descerei, eu vou vir, eu vou salvar, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou limpar, eu vou ajudar, eu vou consolar. Então tem um que quer subir, mas tem um que está no coração do Pai que quer descer. Ele quer descer. E a Bíblia nos mostra essa batalha pelo poder, pela inveja. Porque o texto vai dizer em 27:46 que eu li, que tudo se tornou trevas. Diga para essa pessoa: tudo se tornou trevas. Mas Gênesis 1 diz: Deus criou céus e terra, perfeição. 2, a terra estava destruída, sem forma, vazia, em trevas, em abismo. Eu vou repetir: a terra estava sem forma, a terra estava vazia, a terra estava em trevas, a terra estava um caos. Mas quando essa terra estava nesse caos, aquele que estava escondido dentro do seio do Pai, aquele que estava guardado dentro do seio do Pai, e tudo sai pelo poder da sua palavra. Deus vê que tudo está destruído, agora o Filho vai sair do coração do Pai pelo poder da palavra. Levante a mão direita ao céu, diga para essa pessoa: tudo vai acontecer pelo poder da palavra. Diga para ele: a luz vai sair da boca do Pai, a cura vai sair da boca do Pai, o renovo vai sair da boca do Pai, o consolo vai sair da boca do Pai, a esperança vai sair da boca do Pai, o auxílio vai sair. Olha para essa pessoa, olha para ela, bate a mão na mão dela, diga: o Pai vai liberar a palavra, o Pai vai liberar o Filho, o Pai vai liberar a luz, o Pai vai liberar a salvação, o Pai vai liberar o milagre. Tudo que estava destruído vai ser renovado, transformado, regenerado. O Pai está liberando o Bará nesta tarde, para mim e para você. Tudo que estava sem forma, tudo que estava vazio, tudo que estava em abismo, tudo que estava em trevas, agora vai ter luz, vai ter luz, vai ter luz, vai ter luz, vai ter luz. Eminos amando, emanacando, reminasai, era na chore me reva saue, lemino camandacia manocia. Há uma presença de luz nessa casa, há uma glória que envolve esse povo. Se estamos aqui porque a palavra foi liberada, cai nesta tarde com unção e poder para te renovar, te levantar, para vencer essa treva. Pastor João, ele saiu do coração do Pai para ser luz. Não foi o sol, não foi o sol que Deus colocou, foi Jesus que saiu do coração do Pai. E quando Jesus sai do coração do Pai, o Espírito Santo, ele ficou pairando, porque veio os dois. A Bíblia diz que a terra ficou sem forma, vazia, em trevas e abismo. As 4 características quando um pecador chega diante da igreja: ele chega sem forma, ele chega vazio, ele chega em trevas e ele chega em abismo. Mas existe um Espírito que paira. Existe um Espírito que choca. E ele está dizendo: eu vou dar forma para esse pecador, eu vou colocar beleza nele. Ele chegou sem forma, ele chegou em trevas,
trevas, ele chegou em abismo, e ele chegou vazio. Diga para essa pessoa: eles chegam vazio, eles chegam sem forma, eles chegam em trevas, e eles chegam em abismo. É desse jeito que o Espírito Santo gosta de trabalhar, é nas pessoas que não têm forma, é as pessoas que andam em trevas, é as pessoas que andam em abismo, e as pessoas que estão vazias. Ele é especialista, ele é perito em encher quem está vazio, e esta tarde está propícia para ele encher. Duas mãos no céu, duas mãos no céu. Diga: ele saiu do coração de Deus. Faz assim comigo: ele saiu do coração de Deus, ele saiu do coração do Pai, e ele veio para a terra. Jesus veio para a terra, e ele se manifestava aqui em algumas figuras. De vez em quando ele aparecia como rocha, e ele aparecia como rocha, e o povo tinha sede, e o Pai vai dizer: Moisés, toca na rocha, porque quando você tocar, vai matar a sede de vitória. Tem água fresca do poço descendo, tem água para você beber nesse Gideão. No 38º você não vai sair com sede. Ele se manifestou como a rocha de Beribá, era ele. Aqueles três que foram visitar Abraão, ele estava na tenda, e ele disse: Abraão, Abraão, contempla as estrelas do céu, porque a tua descendência. Ele estava lá. Quando Moisés foi conhecer ele, Moisés está arrebanhando o sogro, o rebanho do sogro Jetro, ou Reuel, e ele vai ver um monte fumegando. E quando ele vê um monte fumegando, Moisés é curioso e ele vai subir. E quando ele sobe, do meio da sarça, irmãos, sarça não tem valor. Ninguém quer ter uma sarça dentro de casa porque é uma árvore espinhosa. Mas no meio daquele deserto, pastor Júnior, Deus escolheu a sarça, Jesus escolheu a sarça. E eu perguntei, eu falei: o senhor poderia ter escolhido a oliveira para fazer ela pegar fogo? O senhor poderia ter escolhido a palmeira, a videira para pegar fogo? Mas ele disse para mim: eu escolhi a sarça. Porque nós sabemos, quando os nossos pais Adão e Eva pecaram, os arbóreos brotaram na terra, os espinhos saíram na terra, os espinhos se mostraram na terra. E quem olha, quem conhece a sarça, já foi no deserto, foi em Israel, sabe do que eu estou falando? Que a sarça era uma árvore pequena, cheia de espinho. Olha para essa pessoa, ela era cheia de espinho, machucava todo mundo, cheia de espinho, cheia de pecado. Mas um dia aquele que desceu do céu, saiu do peito do Pai, ele veio como luz, ele veio como fogo sobre a sarça. E quando ele veio como fogo sobre a sarça, ninguém enxergava mais o espinho, mas enxergava o fogo que estava na sarça. Não, você não entendeu, vou melhorar. Diga para essa pessoa: ninguém está enxergando você, está enxergando o fogo da sarça. Diga: estão enxergando a glória de Deus na sua vida, estão enxergando a presença de Deus. Porque quando chega a presença, o espinho é tapado. Ali tem glória, ali tem glória, ali tem glória, ali tem glória, ali tem fogo, ali tem poder, ali tem unção. Está tampando o espinho. Você está entendendo que Jesus veio como luz, e naquela sarça ele era um fogo que estava na sarça e não consumia. Para o povo no deserto, ele era a água para matar a sede de vitória, a rocha de Beribá. Ele era a nuvem que cobria o povo do sol para que não viesse se queimar.
Ele era a coluna de fogo que aquecia o povo no deserto, e eles não morriam de frio. Mas havia uma profecia, que o verbo, a palavra se tornaria carne. Em todo o Antigo Testamento ele se manifesta em teofania. Para Moisés, para Josué, um dos maiores desafios de Josué, depois que ele passa o Jordão, Josué está preocupado, porque ele tem que enfrentar Eveu, Eteu, Gergaseu, Cananeu. Ele está do lado da muralha. Ele diz para ele: o primeiro desafio eu passei, o primeiro desafio eu venci. De repente ele vê um ser com uma espada tirada, desembainhada. Josué se aproxima e ele diz: tu és um dos nossos adversários. Quem tu és? Este que é Jesus, que saiu do peito do Pai. Ele vai dizer: eu sou príncipe do Senhor dos exércitos. Não, eu vou repetir, você pode melhorar a glória. Josué preocupado, ele disse: tu és um dos nossos adversários. Quem tu és? Ele disse: eu sou príncipe do Senhor dos exércitos, e eu acabei de chegar. Quando ele chega tem vitória, quando ele chega tem cura, quando ele chega tem renovo, quando ele chega tem poder, quando ele chega tem unção, quando ele chega tem graça, quando ele chega ele salva, quando chega ele batalha, quando chega ele cura, quando ele chega ele renova, quando ele chega ele ajuda, quando ele chega ele consola, quando ele chega ele tira do vale, quando ele chega derruba gigante, quando ele chega ele salta a muralha, quando ele chega ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu serei exaltado. De Amanacandorá, já chegou aqui, já chegou ali, já chegou lá, e se ele chegou, é garantido a nossa vitória pelo sangue do Cordeiro, nessa tarde dos Gideões, missionário da última hora. Se ele chegou, o gigante vai cair, a cobra vai ser destruída, Satanás, a mandinga, a macumba, o feitiço, todo o mal vai cair. Ele já chegou aqui, ele já chegou ali, ele já chegou no altar, ele já chegou no ginásio, no pavilhão, está cercando a cidade de Camboriú, 1000 está caindo à direita, 10.000 à esquerda, e a igreja está recebendo. É Minosca, é Manacão. Oh, glória, glória. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga: ele chegou, ele chegou. Pastor João, pega o microfone aqui. Diga: a igreja. Igreja, ele chegou para decidir, ele chegou para operar, ele chegou para renovar. Não tem demônios, não tem feitiço, não tem mandinga, não tem fracasso. Ele já chegou. Amanosia canto reminai, é toque minatoia taia canto reminada sai.
Ele chegou na tua causa, Ele chegou na tua luta, Ele chegou na tua prova, Ele chegou no teu vale, Ele chegou para definir. Ele chegou com Davi, Ele chegou com Samuel, Ele chegou com Eliseu, Ele chegou com Elias, Ele chegou com Sofonias, Ele chegou com Abacuque, Ele chegou com os profetas, Ele chegou com Débora, Ele chegou com Baraque, Jefité, Ele chegou com Josué, Ele chegou com Ana, Ele chegou. E se acha que você vai ficar desamparado? Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou. Miócia, o Espírito acabou de falar. Pô, vai cair uma glória aqui agora. Está caindo uma glória aqui agora. O Espírito manda profetizar que está chegando o tempo novo da igreja. Marchar na terra e usar os dons, porque Ele chegou para decidir na tua vida. Se prepara que as tuas mãos vão ser usadas por Deus. Os teus pés caminharão, caminharão, caminharão. Ele vai te usar. Oh glória. Está muito forte. Só Deus sabe o preço que eu paguei para chegar aqui. Alamandores. Olhe para mim. Passa-se os 39 livros do Antigo Testamento. Aquelas 2 páginas brancas, 400 anos que o Espírito Santo não fala com a igreja, não fala com o seu povo, não fala com Israel. Mas um dia o Espírito Santo visitou um homem. O Espírito Santo visitou uma mulher. Da semente da mulher já estava nascendo um para esmagar a cabeça da serpente. Ele cumpre os 3 anos e meio do seu ministério. Ele prepara os 12. Ele prepara os 12 para chegar na data de hoje e nós continuarmos a sua obra. Quando ele está na cruz, pastor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Segura o microfone para mim. Coloca na minha. Quando ele está na cruz, os cravos seguraram as mãos dele. Estava seguro. Ele não ia para frente. Os seus pés estavam pregados. Os cravos transpassaram os pés. Suas mãos estavam presas. Mas ele olhava para 2023, 30 de abril, nos Gideões missionários da última hora. E ele olhava para o pai: a minha mão está presa hoje, mas em 2023 vai estar um monte de mão livre. Vai estar um monte de mão livre. Ele ficou preso às suas mãos para a sua ser livre. Coloca a mão no ombro de alguém.
Talvez a cura aconteça agora, porque eu creio nas mãos que colocam as mãos na unção do Espírito Santo, porque há poder nas mãos. Ele diz: coloca as mãos sobre os enfermos e os enfermos vão ser curados. Eu acredito nesse negócio. Irmãos, eu tenho tanta experiência com Deus, esse negócio de orar, colocar as mãos. Uma irmã da nossa igreja, chamada irmã Vicência, ela disse: ore pelo meu irmão, que faz 40 dias que ele está em coma. Muito atarefado, atendendo o campo, viajando, eu esquecia de ir no hospital. Estava o irmão Raimundo em coma, quebrou o crânio, ficou um buraco na cabeça dele. Quando eu cheguei no hospital para fazer a visita, eu olhei Raimundo na cama. Eu fiz a oração da despedida. Deus, despede a família em paz. Faça que ele parta em paz, console a família, que a família seja consolada pelo Espírito Santo. E o Marcondes, irmão dele, estava comigo no quarto da UTI. E quando eu disse tchau, Marcondes, eu fui levar a mão na maçaneta. Dentro da minha alma houve um grito, disse: covarde! E eu falei: Marcondes, o senhor falou comigo? Ele disse: não, eu não falei com você. Então eu falei: segura a porta agora. Ele segura, eu falei: mas segura a porta agora. Eu fui nos tubos de Raimundo, tirei os tubos da boca dele. Raimundo, sai do vale da sombra da morte, em nome de Jesus. Raimundo fez assim com a perna e chutou o lençol para cima. Ele deu um suspiro e deu um grito. Raimundo foi viver com a mãe, com a família, para a glória de Deus. Irmãos, pandemia, fazendo ceia, todas as igrejas fechadas, pastor João, todas as igrejas fechadas, enfrentando o prefeito, enfrentando o promotor, nossa igreja aberta, lotada. E eu tive uma visão espiritual, e eu olhei e eu vi o espírito da morte passando, buscando alguém que pudesse tragar naquela noite, pastor Marcelo. E no que eu passei para a igreja, encostou um carro assim que eu disse, um Fox branco. Meu filho veio correndo, ele disse: pai, a família está desesperada, esperando o senhor. Atende a família que está tudo chorando. Saí correndo do púlpito, eu fui lá, no que eu posso ajudar? Diz: pastor William, o nosso funcionário caiu do 3º andar, e ele quebrou a coluna, e o senhor pegou um olhinho dentro do SAMU, colocou nas costas dele. Ele foi para Pouso Alegre desenganado, mas quando chegou em Pouso Alegre, a radiografia mudou. Ele saiu andando nos corredores do hospital. E eu dei um glória igual você. Disse: agora o caso é diferente, meu pai vai ser entubado, com 80% do pulmão tomado de Covid. E eles disseram à família: nós somos todos católicos, mas passa o olhinho no meu pai. Eu comecei a chorar junto com eles. Eu disse: prepara o hospital que eu estou chegando, porque no hospital eles têm tudo eu como louco. Quando eu cheguei no hospital, a junta médica disse: não, o pastor William é doido. Eu disse: tá bom, vocês não vão deixar entrar, ele vai morrer. Ele disse: pastor, tem 5 internados e 1 com tuberculose, no mesmo quarto. Não faz isso com a gente. Eu falei: então tá bom, vocês se viram com a família, porque eu vim trazer vida. Jesus está comigo. Jesus está comigo. Eles colocaram uma roupa de plástico em mim e disseram: não toque em ninguém, isso é só hora. Mas quando eu atravessei o corredor, o Espírito Santo falou assim: você não é covarde, tira a luva, tira a capa, molha de óleo, encharca, entra, abraça, ora, repreende, expulsa, porque eu vou curar. A hora que eu abracei, primeiro era o tuberculoso, depois o outro com Covid. Eu fui tirando o tubo da boca, irmãos. Ele disse: o pastor tocou em todo mundo. Eu nunca tomei tanto banho de álcool na minha vida. Agora pergunta se morreu alguém. Olha para essa pessoa e diga: o doutor Rocha chegou. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ele ficou preso, mas deixou eu e você solto para fazer o que ele não pode fazer agora, usando a minha e a sua vida para me finalizar. Fizemos um trabalho semana retrasada. Pastor João pegou 2 noites, 10 dias de festa.
2 meses trabalhando de domingo em domingo. O Francinaldo está ali, está ali o Carlos, está ali o Gerson, trabalhando para aprontar quartos, preparar o congresso. Nós sobrecarregados, cansados, dormindo tarde, arrumando chácara para o povo, hospedando todo mundo. Segunda-feira nós terminamos a festa. Missionária Marilei se coloca de pé, muito cansada, fazendo almoço para muita gente. No período da tarde, pastor Marcelo, a Vitória disse: ela está morrendo na cama, dando convulsão. Colocaram ela no carro, ela saiu com o carro para o hospital. E quando chegou no hospital, eu entrei correndo no hospital. Os médicos começaram a entubar ela. 3 paradas cardíacas, deu a primeira. Quem tem a rede social viu o que nós passamos semana passada. Daí os médicos chamou eu, o Lucas, o Mateus, a nossa família despede dela. E eu disse: Senhor, eu prego que o Senhor é luz, eu prego que o Senhor é cura, eu prego que o Senhor é renovo. Daqui a pouco os médicos rasgaram a roupa dela e deu aquele choque. Plá! Daí os médicos disseram: quer continuar vendo? Eu falei: eu quero continuar vendo. A hora que sair da mão de vocês, vem para a minha. Se vocês puderem salvar, ela salva. Daí ficou 5 horas no balão de oxigênio e na bomba, dando ar nos pulmões, e ela sem roupa, tomando choque. E a família em volta. O SAMU chegou depois de 4 horas. A hora que foi tirar ela do SAMU, tirar ela do hospital para colocar no SAMU, para levar para Pouso Alegre, deu outra parada. Pá! E eu do vidro olhando, e os médicos chacoalharam a cabeça. Chacoalharam a cabeça. E eu disse por Samuel, que estava do meu lado, e por Isaac, eu disse por meu irmão Wagner. Eu falei: ela morreu, agora eu tenho que agir. Agora eu tenho que usar a fé. Daqui a pouco, a hora que eu fui puxar a porta da van para orar por ela, ela voltou os aparelhos, começou tudo. E a igreja inteira no hospital com a mão levantada. Deu uma tempestade, um furacão. Um furacão sobrenatural. Liguei para o Marcelo, liguei para o pastor João. Falei, liguei para todo o Brasil onde eu prego. Liguei de norte a sul, falei: comece a orar. 10h30 foi para o hospital de Pouso Alegre. O médico do SAMU disse: ela vai morrer no caminho, não tem como chegar. Eu vou cuidar dela. Falou para o meu filho como se fosse a minha mãe. Nós não temos mais o que fazer. E eu queria ir atrás, é só que os meninos que estão ali não deixavam eu ir. Eles seguravam eu, é só que eu sabia que Deus ia me usar. E eles foram para Pouso Alegre. Eu não dormi aquela noite, semana passada, segunda-feira. E eu falei: Lucas, meu filho, pega esse óleo, eu coloco nas tuas mãos. Dá um grito com a sua mãe. Arranca ela do vale da sombra da morte. Cancela o funeral, Lucas. Cancela o funeral. Falei: Lucas, olha nos meus olhos, Lucas. O que está em mim está em você, Lucas. Você foi consagrado ontem a pastor, Lucas. Daí o Lucas foi. E os médicos disseram: ela vai ficar 3 meses em coma. Os médicos disseram. 3h30, 4 horas o Lucas veio, trouxe o relatório para mim. Falei: o que ela fez? Ela mexeu a sobrancelha. E quando eu entrei na UTI, horário pastoral de fazer visita, entrei na UTI, várias pessoas doentes com acidentes. E quando eu cheguei, ela entubada. As fotos na rede social, não podia tirar foto, mas tiramos. E eu falei para os médicos: vocês fizeram o trabalho de vocês. Fique de pé. Fique de pé. Me permita fazer o trabalho de Deus aqui agora. Os pés dela estavam todos roxos. A mão estava roxa, a boca estava roxa, os tubos no nariz e na boca. Eu falei para os doutores da medicina e para os alunos que estavam ali. Eu falei: vocês entendem da terra, mas eu entendo do céu.
Eles disseram: o que você é dela? Eu falei: eu sou o pastor dela. Não poderia falar que eu era marido. Eu sou o pastor. Eu falei: vocês não se assustem o que eu vou fazer aqui. Daí peguei os pés dela e comecei a dizer: são pés que vão pregar a palavra. Peguei as mãos dela e comecei a dizer: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. E eu comecei a aquecer o pé dela, comecei a pegar nas mãos dela e comecei a orar. Eu falei: Satanás, espírito da morte, solta ela do vale da sombra da morte agora. Solta ela do vale da sombra da morte agora. Solta ela do vale da sombra da morte agora. Solta. Deus disse: Marilei, sai do vale da sombra da morte agora, em nome de Jesus, aquele que desceu ao Hades e tirou o cativo do cativeiro e deu dons aos homens, e chamou um como os apóstolos, outros como profeta, outros como os evangelistas, outros como os pastores e mestres. Sai, Marilei, do vale da sombra da morte, no nome de Yeshua Hamashia. Marilei, você está me ouvindo? Ela entubada fez assim, ó. Os médicos olharam de mim e eu continuei: sai do vale da sombra da morte. Os médicos disseram: 90 dias em coma. Era o segundo dia, depois de 3 ou 4 paradas cardíacas, ela saiu do vale da sombra da morte. Irmãos, igreja do Deus Todo-Poderoso, Jesus na cruz, quando ele vai dizer Pai, ele vai dizer Elahi, em aramaico, Elahi, a ti eu entrego o meu espírito. A luz do meio-dia que havia saído da terra vai entrar dentro do seio de Abraão. Capítulo 9 de Isaías vai dizer: um povo que andava na terra escura, numa terra aflita, viu uma grande luz. Jesus chegou lá, tirou o cativo do cativeiro e disse: vamos subir para o paraíso. O ladrão disse em Lucas: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus arruma força e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não no reino, mas no paraíso. Eu quero orar para quem acredita em milagre. Eu quero orar para quem acredita em cura divina. Chega para frente, porque há uma unção de cura neste lugar. O câncer vai sair, o mioma vai desaparecer, a dor no estômago vai sumir, o pulmão vai ser limpo para a glória de Deus, a tireoide vai desaparecer, teu sangue vai ser trocado, porque o doutor Rocha que está fazendo obra nesse lugar. Eminoqueando. Eu acredito. Se ela tivesse morta, eu sabia que Deus ia me usar, porque tudo é possível naquilo que crê. Nós juntos vamos trazer à existência aquilo que não existe ainda, e algo vai acontecer. Tem renovo chegando para essa casa, tem unção descendo nesse altar. Eu vejo a corrente, o arco do forte sendo quebrado. Sua história não vai terminar em derrota, em fracasso, em remédio, em calmante, em Rivotril, em Gardenol, em Lexotan. Tu não vai parar no sanatório, tu não vai parar na hemodiálise, porque o doutor Jesus está aqui para curar. Tem cura aqui, tem cura aqui, tem cura aqui, tem cura aqui, tem cura aqui.
Tem cura aqui, tem cura aqui. Receba a cura aí, receba a cura aí. Eu saí do vale da morte para profetizar. Tem cura chegando, tem cura chegando, tem cura chegando. Lá no vale da sombra da morte ninguém louva, mas aqui enquanto é vida, você pode ainda adorar, porque você pode receber o fôlego para profetizar. Então profetiza sobre esse vale de enfermidade, que você alcançará o milagre que você precisa. Já está acontecendo, pastor Adriano, o céu acabou de me avisar. Uma avalanche de glória vai começar a descer sobre o altar. Vai vir como uma onda forte, vai encharcar essa igreja de poder. Você aí que balançou a cabeça, em breve você vai viajar o Brasil de lá para cá e vai fazer a obra. O dom da palavra Ele te dá. Levanta a mão que não dá tempo mais de brincar. Ele te chama para o altar, um mistério novo Ele te dá. O Senhor dos exércitos Ele põe a pelejar. Recebe esta palavra, esta unção, esta graça, esta autoridade, essa virtude, porque o chamado que eu tenho é verdade na tua vida. Eu vou orar, eu vou orar. Os batizados que o Espírito Santo comece a falar as línguas do céu agora. Enjocando, emando ré. Vai acontecer. A cantora se prepara para adorar, porque Jesus vai usar as minhas mãos. O capeta vai ter que largar o espírito da enfermidade, porque aquele que morreu, ressuscitou, está entre nós. Libertou os cativos, veio para salvar. Foi AVC? Em pouco tempo, em curto tempo de prazo, haverá uma melhora de 100% no seu corpo, em nome do Senhor Jesus. O Mashiach que aqui está, do alto da sua cabeça, coloca a mão nos pés dela. Todo o sistema nervoso, seu cérebro, aonde a veia estourou, o Senhor Jesus está restaurando agora. Aramando que minadonai acando reminas, ente o que minasaiu e remanai, em nome de Jesus. A saúde vem, vem, vem. A saúde vem, vem, vem. Vem, vem, a saúde vem. A cura vem, o renovo vem. Vai voltar renovada para o teu estado, para a tua casa, para a tua família. Tô eu quebrando o arco do forte, destruindo a inveja, o ciúme, a contenda, entrando naquele lá, repreendendo a morte, repreendendo a contenda, repreendendo a intriga. Tô eu fechando a boca, tô eu falando, remina. Vou te usar, vou te usar. Endiocamando remexar. Tem uma glória caindo nesse altar. Tem cura acontecendo aqui. Sangue vão ser agora, que estão com diabetes, vai ser arrancado agora.